O vídeo de hoje é para responder as perguntas de vocês com relação ao meu intercâmbio. Eu deixei uma foto no meu Instagram e pedi que vocês mandassem as perguntas de vocês, que eu iria respondê-las, fossem elas quais fossem. Então, inclusive preço, porque eu sei que muita gente tem essa curiosidade e dificilmente as pessoas respondem esse tipo de coisa em vídeo, e como eu não ligo pra nada, eu vou responder. A primeira pergunta foi a da Melania Fio, que perguntou: valores e detalhes do curso. Bem, eu escolhi um curso de inglês geral. O que é isso? É um curso que não tem um assunto específico. Eu não fui lá para aprender técnicas para dar aula ou técnicas acadêmicas para quem está numa faculdade, nada disso. Eu fui para aprender o inglês geral mesmo, inglês do dia a dia, conversação, gramática, esse tipo de coisa. E quando você chega lá, você faz um nivelamento. Eu fiquei na turma avançada e você entra na turma e acompanha a turma de onde ela está. Então, se ela estiver no meio do capítulo, você vai pegar do meio do capítulo pra frente. E é super bacana, eu amei, gostei muito. É a segunda vez que eu fiz esse tipo de curso, porque quando eu fui pro Canadá, eu escolhi o inglês geral também. E apesar de você pensar assim, nossa, mas inglês geral, você já dá aula, você não sabe tudo? Claro que não, porque se a gente não sabe tudo nem de português, por que eu vou saber tudo de inglês? Não é mesmo? A gente sempre tem algo a melhorar, então não tem isso de que sabe tudo. E também é bom pra você sair um pouco dessa zona de conforto, de falar inglês só com brasileiros. É bom você ouvir pessoas de fora, porque tem gente da Alemanha, da Ucrânia, do Japão, de Taiwan, todos esses lugares tem gente na sua sala. Então é muito bacana, eu gostei demais e a gente falava bastante e eu aprendi muito vocabulário, que é uma coisa que eu prezo muito, eu adoro aprender vocabulário. E é isso. Agora, quanto aos valores, eu não vou saber te responder só o valor do curso, porque o valor que eu paguei já incluía curso, acomodação e o material da escola. Esses três que eu falei ficaram em 1.132 euros. O euro na data que eu fechei estava a 3,80. Então, isso deu R$ 4.215,57. A próxima pergunta é a da Jéssica Lemos. Um beijo, Jéssica. Muito obrigada pela sua pergunta. Saudades. E ela perguntou o seguinte: como você fez para chegar lá? Detalhes da viagem, da passagem, imigração, etc. Em um dos vídeos você falou que não precisava tirar visto, pelo que eu entendi. Você só comprou a passagem e tirou o passaporte e foi? E como foi o curso? Eu consigo entender o que leio e escuto, inglês formal e pausado, mas tenho dificuldade em falar e estruturar as frases. Você indicaria um intercâmbio? Obrigada. E ela mandou outra pergunta. Não sei se está dentro do vídeo, mas para o Canadá precisou de visto ou foi no mesmo esquema de Malta? Então vamos lá, porque a Jéssica vai demandar um vídeo só pra ela. A passagem, quem comprou foi a agência pra mim. Eu fechei pela Fit Intercâmbio. E por que eu comprei por eles? Porque todas as passagens que eu procurava por conta própria estavam ficando mais caras do que a que eles me ofereciam. A minha passagem ficou em R$ 4.700, que são 6 passagens. Belo Horizonte até São Paulo até Suíça, Suíça até Malta. E a volta, Malta até Suíça, Suíça até São Paulo até Belo Horizonte. Quando eu tentava procurar pela Decolar.com, por qualquer outro site por conta própria, tava ficando em 5.000. Eles conseguiram por 4.700. Então eu acabei fechando com eles porque ficava mais barato. Mas passagem é uma coisa de sorte. Eu paguei 4.700 em um dia, no outro um cara conseguiu fechar por 4.200. 2 semanas depois uma menina me falou que fechou por 3.900. Então, assim, é sorte ou azar que você dá. No caso, eu dei um pouquinho de azar, mas, enfim, eu precisava comprar passagem porque eu já tinha fechado a matrícula. E quando você fecha a matrícula, você tem que comprar uma passagem que dê exatamente pra você chegar um dia antes, porque você tem que começar o curso naquele dia, você não pode perder o primeiro dia. Então, era a única passagem que tinha pra data que eu precisava, eu não tinha escolha, então comprei. Imigração. Eu passei por imigração na ida, na Suíça, e é muito tranquilo se você tiver todos os documentos. Eles te pedem comprovante de onde você vai ficar, comprovante de quanto você tem, perguntam quanto tempo você vai ficar, o que você tá indo fazer lá. Eles querem saber o que você tá indo fazer no país deles. E como eu só estava lá de passagem, eu mostrei pra eles, olha, eu tenho uma passagem pra Malta, eu não vou ficar aqui na Suíça, eu vou embarcar daqui 9 horas pra Malta, que não sei o quê. Então eles só olham os documentos, te fazem umas perguntas e é isso. Não é nada assim muito... Eu, pelo menos, não achei que foi nada muito complicado, não. É só você
ter toda a documentação certinha e isso a agência te dá. Eles te entregam uma pastinha com tudo que você precisa. Sua passagem, a confirmação de acomodação, a confirmação de matrícula da escola, porque tudo isso você precisa comprovar. Se você tiver como comprovar onde você vai ficar, quanto tempo você vai ficar e o dinheiro que você tem, não tem por que dar problema. Então, é só isso mesmo, é super tranquilo. Em um dos vídeos você falou que não precisava tirar visto, você só comprou a passagem, tirou o passaporte e foi? Sim. Para a Europa, você pode ficar até 90 dias sem visto. E é isso. Você tira o passaporte, compra a sua passagem e vai. É assim mesmo. Mas lembrando que é pra Europa, tá? Tem alguns países que pedem visto, tipo o Canadá e os Estados Unidos. Eu consigo entender o que leio e escuto, mas tenho dificuldade em falar e estruturar as frases. Você indicaria um intercâmbio? Com certeza. Eu indicaria um intercâmbio pra todo mundo, pra qualquer pessoa. Você pode ser o mais foda em inglês, vá fazer o intercâmbio. Mas sim, porque a imersão é maravilhosa. Gente, você está em um lugar que todo mundo só fala inglês, você vai ter que se virar, você vai aprender a estruturar a frase, você vai perder a dificuldade em falar, porque você vai ter que sobreviver. O que você não pode fazer é o que muita gente faz, que é acabar colando em brasileiro. E isso é uma coisa que eu não conheço ninguém que nunca tenha feito, colar em brasileiro. Porque é uma coisa muito automática, assim, você se identifica com o brasileiro. Então você chega lá e começa a andar com o brasileiro. Mas sim, indicaria um intercâmbio com certeza, mas eu não te indicaria um intercâmbio só de um mês. Eu acho que um mês é ok pra quem já é fluente, só colocar em prática, sim. Pra quem tem dificuldade, eu acho um mês pouco. Eu acho que se você pudesse ficar no mínimo 3 meses, seria o ideal e evitar, assim, ande com brasileiro, mas evite que eles falem por você, entendeu? Procura aprender. Igual a Lisa, que andou comigo em Malta, ela tinha muita dificuldade, o nível dela era básico. E sempre que a gente chegava numa loja, eu ensinava ela como perguntar as coisas. Então eu queria saber o preço, você vai perguntar how much is this, blá blá blá. Então eu não só chegava pra ela no lugar dela e falava, eu procurava sempre ensinar ela. Às vezes as pessoas faziam umas perguntas que ela olhava pra mim, eu falava a resposta pra ela repetir pra moça. Então são pequenas coisas que fazem diferença, mas eu te indicaria um intercâmbio assim, de olhos fechados. Vai! Para o Canadá precisou de visto ou foi no mesmo esquema de Malta? Para o Canadá você precisa de visto sim, mas não é aquele terror que é para os Estados Unidos, porque para o Canadá você não precisa fazer uma entrevista pessoalmente. Eu só mandei para o consulado em São Paulo toda a documentação via Sedex com o meu passaporte. Eles analisaram tudo e pregaram o visto no meu passaporte e me mandaram de volta pelo Sedex. Foi super tranquilo. Você só tem que preencher umas fichas e mandar pra eles, assim, comprovante de passagem, comprovante de endereço, aqueles comprovantes todos. E eles devolvem o seu passaporte com visto. É tranquilo, não é difícil não. E eu tirei por conta própria, tá? Eu não usei despachante porque eles estavam cobrando R$600. Ana Rabelo, um beijo, Ana, querida aluna. Maria, tô indo para Orlando agora em janeiro. E tô preocupada com a alfândega, queria saber o tanto de coisa que você trouxe e se teve que pagar alguma taxa a mais por peso excedido. Depois faz um vídeo comparando esse intercâmbio de agora com o de Canadá. Beijinhos e saudades. Eu não sei se você assistiu meus vídeos de comprinha, mas eu trouxe muita coisa, mas eu nunca excedi peso. Eu sempre tive uma sorte danada, assim. Eu não sei porquê, mas eu tenho muita noção, assim, de peso, de quantidade. Eu sei que quando eu tô chegando ali nos 30 quilos, eu dou uma reduzida nas compras, paro de comprar, aí sempre dá certo. Eu não paguei taxa nenhuma e quando você faz uma viagem internacional você tem direito a 2 malas de 32 quilos cada e uma mala de 10 quilos com você dentro do avião, mais a sua bolsa de mão. Então assim, você tem aí quase 80 quilos e é coisa pra caramba. Você só tem que ficar atenta agora porque a legislação de malas está mudando, né? Eles estão querendo começar a cobrar pelas malas. Eu não vou saber te dizer exatamente o que mudou, mas dá uma pesquisada porque não é mais a mesma coisa. O Bernardo Kemp, meu aluno querido, me perguntou: Maria, queria saber como tu escolheu aonde ia fazer o intercâmbio. Bernardo, foi uma coisa muito engraçada porque, na verdade, eu não conhecia Malta. Eu nunca tinha ouvido falar em Malta na minha vida, pra ser sincera. Eu conheci Malta através da Paola Antonini, que é uma youtuber de Belo Horizonte. Ela fez um intercâmbio lá e eu fiquei apaixonada porque o lugar era maravilhoso. E eu comecei a pesquisar sobre o lugar e eu vi que ele tinha o custo de vida mais barato da Europa. Na hora que eu li isso, eu já fiz assim. Aí eu, por curiosidade, falei, vamos ver quanto que fica o intercâmbio assim, só pra ver, né? Só pra ver.
Aí quando eu mandei o e-mail pra agência, eles me responderam e ficou aqueles 4.000 e pouco que eu falei pra vocês. Eu fiquei assim, partiu. A Laura Brito, minha aluna, me perguntou, tinha muitos gatinhos? Na Suíça tinha, né? Eu falei isso pra vocês. Eu desci lá pra fazer conexão e, meu Deus. Malta, não tinha tanto homem bonito assim, não. Não tinha, não. E quando tinha, também não era maltesa, era sempre de outro país. Thaís Melo, que tá indo pra Malta, amiga! Mal posso esperar, tô doida pra você chegar lá e me contar o que você achou. A água do Deizinho é muito salgada mesmo? Não. E a sua opinião sobre a acomodação? Eu vou falar o que eu não gostei primeiro, assim, da cozinha. Porque... primeiro que você tem que ter tudo seu. Você tem que ter a sua panela, a sua colher, o seu prato, o seu copo. Tipo, quem que tem isso no intercâmbio, sabe? E eu não ia ficar comprando esse tipo de coisa lá de jeito nenhum. Então eu nunca cozinhei lá, não perdi meu tempo. Porque você abre a geladeira, tem 1 milhão de sacolas emboladas. E fora que eu acho que o povo deve pegar as coisas um dos outros. E quando você chega lá, se você quer fazer assim, se você quer esquentar uma água, tem 30 pessoas na fila pro fogão, na fila pro micro-ondas. Então... a única vez que eu tentei fazer uma sopa lá de caneca, eu desisti. Então eu não curti a cozinha. Mas eu vi muita gente cozinhando lá, então isso é uma coisa assim muito pessoal. No mais, eu achei o quarto bem arrumadinho. O chuveiro era o melhor chuveiro da vida. Meu Deus. Eu e a Lisa, a gente só falava da falta que a gente ia sentir daquele chuveiro. Ele era muito gostoso, a água era quentinha, eu não senti que a água era salgada. Teve gente que reclamou comigo que a pele ressecou, que o cabelo ficou ruim, que a água tinha sabor. Gente, eu não senti nada. A minha pele continuou a mesma coisa, o meu cabelo continuou a mesma coisa e eu não senti que a água era branca nem salgada. Nada disso. Pra mim a água era igual a daqui de casa. Tem serviço de quarto todos os dias, então tipo, todos os dias eu chegava da escola e tava limpinho, arrumadinho, o que era maravilhoso. E as únicas coisas que me incomodaram, assim, é que tinha umas coisas que eram pagas, sabe? Tipo, pra lavar roupa você tinha que pagar, se você quisesse um ferro emprestado você tinha que pagar. Tinha umas coisinhas, assim, meio esquisitas. Mas, enfim, no geral eu gostei e eu me acomodaria lá novamente, sim. Beijo, miga, boa viagem. Vamos lá, Letícia Gonzalez, muito obrigada pela sua pergunta. E ela mandou o seguinte: olá Maria, estou te seguindo pois pretendo ir a Malta em janeiro de 2018. Janeiro é só de promoção, você vai fazer comprinhas. Já vi em alguns comentários que você irá falar tudo sobre o seu intercâmbio. Minhas dúvidas são: como comprar a passagem de avião para Malta? Bem, é como eu respondi pra Jéssica, né? Quem comprou pra mim foi a agência. E eu não tive problema nenhum, foi tudo certinho, tudo arrumadinho. Mas você pode dar uma olhada no decolar.com também, porque não dá problema nenhum. Eu viajei de Malta pra Londres através do decolar.com e assim, foi perfeito, não deu problema de não encontraram a compra, nada disso, funciona normalzinho. Então você dá uma olhada quanto que fica com a agência e dá uma olhadinha quanto que fica no decolar. Escolhe o mais barato. Você ficou quanto tempo em Malta e você achou que deu para dar um up no seu inglês? Eu fiquei 1 mês. E, bem, meu nível é avançado, né? Inclusive eu dou aulas de inglês, mas eu acho sempre válido porque eu converso muito inglês com brasileiros e eu gosto de treinar o meu inglês com gente de fora, sabe? É diferente quando você chega num lugar e tem o sotaque das pessoas e não tem a opção português. Porque aqui quando você tá conversando com brasileiros, se você se embola no meio de campo, você começa a falar português e pronto. Lá não tem ninguém que vai te entender. Então... eu acho que sim, é sempre bom pra fluência, sempre bom pro vocabulário também. Mas lembrando que o meu nível é avançado. Se o seu nível for básico, você vai ter que se empenhar muito pra dar um up no seu inglês. E primeiramente, não ande com brasileiros. Assim, cola em gringo, cola. Pra você ter que praticar o seu inglês com eles, entendeu? E não fica com vergonha de falar em loja, quando você entrar nas lojas e tiver que perguntar alguma coisa... não fica com vergonha, sabe, de errar, nada disso, porque eles sabem que Malta é uma cidade cheia de estudantes, então eles sabem que tá todo mundo ali pra aprender. Então chega mesmo, mete a cara, pergunta como que aquilo chama em inglês, não tenha vergonha, que aí você consegue dar um up no seu inglês, tá? Você dividiu a acomodação? E você viu a acomodação pela própria agência? São muitas dúvidas, não tem problema, pode perguntar. Sim, eu dividi a acomodação, de início era pra eu dividir com uma ucraniana, mas eu e ela tivemos uma briga logo no primeiro dia, que isso é assunto pra outro vídeo. E eu acabei tendo que dividir o quarto com a Lisa, que é uma brasileira. Isso é uma coisa que eles evitam
de qualquer jeito fazer é colocar 2 pessoas da mesma nacionalidade no mesmo quarto. Porque não faz sentido. Você só vai ficar conversando na sua língua com a pessoa. E foi o que aconteceu comigo e com a Lisa. Então, eles vão sempre te colocar assim com um turco, com um suíço, com um alemão, com qualquer pessoa que não fale português. Sim, foi pela própria agência. Como eu respondi pra Melânia, já tava tudo junto, tá? Valor do curso, da acomodação e do material. A acomodação era da própria escola, então ficava até mais barato do que ficar em casa de família, por exemplo. Sobre a sua viagem a Londres, eu pretendo ficar na Itália, aí gostaria de saber como vejo a hospedagem. O Airbnb seria uma boa opção? O Airbnb é uma opção maravilhosa. Eu indico o Airbnb pra todo mundo. Eu amei a acomodação que eu fiquei em Londres, mas o Airbnb você tem que ler mesmo todos os comentários, porque tudo que o pessoal fala nos comentários é muito verdadeiro. Então, por exemplo, o lugar que eu fiquei já tinha me informado que a casa era um pouco barulhenta, no sentido de quem tá andando em cima você consegue escutar no quarto de baixo. Então eu já fui ciente disso. Me incomodou um pouquinho, mas a localização era tão boa que valeu a pena. Mas leia todos os comentários, mas o Airbnb é uma boa opção, sim, eu recomendo demais, amei. E se eu viajar de novo, eu fico pelo Airbnb de novo, sim. Fico na guarda dos seus vídeos, gostei muito de todos, muito obrigada. Beijo, Lê! A Thalita mandou pra mim no Snap a seguinte pergunta. Oi Maria, tudo bem? Conheci seu canal no YouTube há pouco tempo. Também quero ir pra Malta, nessa época do ano. É muito frio lá? Olha, depende do seu conceito de frio. Eu sou uma pessoa frienta, então eu sentia muito frio. Mas fazia em torno de 12, 14 graus, assim. Eu achava uma delícia, porque eu amo frio. Eu fico super à vontade no frio, meu cabelo fica maravilhoso, a pele fica maravilhosa, a roupa é maravilhosa, tudo é maravilhoso. Eu achei um frio gostoso. O inglês lá é bem fácil de entender. Olha, bem fácil não é não, mas vai depender muito de quem tá falando com você também. O pessoal maltês tem um sotaque muito pesado, assim, bem carregado, sabe? Então até eu que tenho, assim, um nível avançado de inglês, algumas vezes ouvi e ficava, oi? Desculpa, como é que é, moça? Repete isso aí. Então, eu penei, assim, umas 2 ou 3 vezes de não conseguir entender o que a pessoa tava falando. E no final das contas era uma palavra, tipo, super boba, mas o sotaque da pessoa transforma aquilo em uma coisa pesada, sabe? Ficarei muito agradecida se você pudesse me ajudar ou gravar um vídeo depois, quem sabe, falando sobre alimentação, transportes, lojas, essas coisas. Então, Thalita, eu gravei um vídeo mostrando as principais lojas do centro de Lima, que foi onde eu fiquei. E transporte, deixa eu te falar uma coisa, Malta é muito pequena. Você consegue fazer tudo praticamente andando, dependendo de onde você estiver hospedada, né? Como eu estava em Slima, que era bem assim no centro, era tranquilão, eu ia a pé pra quase todos os lugares. Só quando era tipo um lugar muito lá na ponta da ilha que não tinha jeito, aí tinha que pegar um ônibus. Mas o transporte é super baratinho, é tipo R$1,50 e você chega lá rapidão. Ah, e você pode pegar, por exemplo, pra ir pra Valeta, de Slima pra Valeta, você pode pegar o ferry, que custa R$1,50 também, que é um barquinho que atravessa em 5 minutos, lindo, maravilhoso. Alimentação, bem, quem me acompanhou aqui no Snap viu que eu vivi de pizza, comida japonesa, espaguete e McDonald's. McDonald's ficava muito barato, então eu comia McDonald's pelo menos umas 5 vezes na semana, com certeza. Quando eu tava muito desesperada por comida, eu comia num restaurante que chamava Café Oasis e eu pagava 7 euros pelo prato de macarrão pra almoçar. E todo dia era um macarrão diferente, era uma delícia. E às vezes eu jantava uma bandejinha de comida japonesa que dava assim uns 6 euros. E lanche, eu só comia um muffin de 1 euro, que é o muffin mais gostoso da face da terra. Tem um Carrefour lá. Você pode ir ao supermercado e compra, sabe, uns biscoitos, uns snacks e coloca na bolsa e vai vivendo. Mas tem a opção salgado também, o pastizi, que é um salgado maltês, custa 40 centavos. Ele é do tamanho de um pastel nosso, você consegue comprar uma coca por 90 centavos. Ou seja, por 1 e pouquinho euros, você tá lanchando, entendeu? Se você não sentar num restaurante todo dia pra almoçar, não fica caro. Mas você tem que estar disposta a não comer tão bem, entendeu? Mas eu não senti que eu comi de todo mal, não. Gente, eu vou parar por aqui, porque são 9h55 e eu vou dar aula em 20 minutos. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, se inscreva aqui no canal, dá like aqui pra mim. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!